Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Você de casa que está nos assistindo sabe muito bem que o aparelho nosso locomotor, ele precisa de exercício constante. Toda a nossa questão dos ossos, né, dos nervos, o sistema nervoso central, ele irradia para o sistema nervoso periférico e o nosso corpo precisa de movimento sempre para estar em ordem. E quando nós temos algum tipo de problema, nós precisamos de um fisioterapeuta para fazer exercício, nós precisamos de exercícios na piscina. No caso da paraplegia, por exemplo, nós precisamos de alguns momentos em pé para colocar peso nos ossos e aí por diante. Nós precisamos de equipamentos para isso. No caso que eu conhecia, pelo menos, era o stand de ortostatismo, que a pessoa fica de pé para colocar peso nos ossos. Mas, como nós sabemos, o mundo evolui e, graças a Deus, evolui. Nós temos agora a invenção da Rosana Antunes, que é o Upper Rose. É um aparelho que ele faz o efeito de ortostatismo, mas que se locomove. Para falar a respeito desse aparelho, nós trouxemos o André Ribeiro da Silva, que é representante da Upper Rose aqui em São Paulo. Tudo bem com você, André? Olá, senhor Roberto Rios, tudo bem? Ótimo. Quero agradecer a oportunidade aí de a gente estar apresentando o nosso aparelho Upper Rose locomotor multifuncional, que a gente está precisando aí para a área de deficientes físicos, né? Nós vamos mostrar depois o Upper Rose funcionando no decorrer do programa, mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito de como foi criado esse aparelho, porque é engraçado, as ideias, depois de prontas, sempre são simples, né? Verdade. Antes é uma complicação. Com certeza. Como que surgiu a ideia de fazer esse aparelho? Ó, esse aparelho, na verdade, desde 1991, que a mãe da Rosana, né, a dona Rosa, ela sofreu um acidente automobilístico, né? E aí ela não suportava ver a mãe dela numa cadeira de roda em cima de uma cama. E ela foi pegando as ideias desde quando ela era pequena, que ela foi pegando a infância dela com o pai, que ela ficava dentro de um barril. E conforme ela foi crescendo, e ela via que o barril ele ia ficando apertado, então ela não conseguia se mover direito. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o Upper Rose, que ela fez no formato de um barril. E foi assim que surgiu o aparelho Upper Rose. Que interessante. Geralmente as grandes ideias surgem de experiências assim que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a inteligência humana é demais, né? Verdade. Ela simplesmente apropriou o barril e colocou roda embaixo. Colocou roda embaixo e ela fez o aparelho locomotor multifuncional que hoje realmente, graças a Deus, a gente está sendo bem procurado, né, com o nosso aparelho aí para deixar a pessoa ter a sua vida normal de pé e a qualidade de vida também, né? Tá, esse aparelho, ele tem quais os tamanhos? Você disse que tem vários tamanhos. Sim, nós temos adulto e infantil, tá? O infantil nós temos o infantil P e o infantil G, adulto P e adulto G. E ele serve para pessoa, por exemplo, obesa, pessoa gorda. Sim. Pode ser alargado, porque ele é um círculo. Ele é um círculo. Mas a gente tem vários adaptadores que conforme o peso e o tamanho da pessoa, a gente consegue adaptar ele conforme o peso, conforme a altura. Se ele for um pouco mais baixo, nós tiramos o adaptador. Se ele for alto, 1,98 m, 2 metros, a gente tem vários adaptadores para deixar de acordo com o tamanho e com o peso do próprio paciente. Nós temos algumas instituições certificadoras no Brasil que atestam a qualidade dos produtos, verificam se ele tem problemas com relação ao uso, se não vai atrapalhar a vida da pessoa, se não vai ter algum dano. Passou por certificações esse aparelho? Sim, nós temos certificações, tá? Inclusive da Inmetro, e assim, ele não foi só avaliado só pela Rosana, com vários especialistas, médico, fisioterapeuta. Ele foi lançado na Universidade Federal de BH, que é de Minas Gerais, onde foi criado o próprio equipamento. Então a gente tem acompanhamento também quando a gente vai fazer com a visita com o próprio deficiente. Nós temos nossos fisioterapeutas para acompanhar e tirar todas as dúvidas do paciente que ele tem a respeito do Upper Rose. O Inmetro avaliou o produto? Sim. Certificou o produto? Está tudo bonitinho, tudo avaliado. Nós temos, na verdade, já também em 3 países, que é Japão, Chile e Colômbia, e a gente já está aí para comercializar em 46 países também. Vocês chegaram a passar por uma avaliação, por exemplo,
da Associação dos Fisioterapeutas, dos médicos ortopedistas e aí por diante? Todos, todos. Inclusive a gente teve aí recentemente uma matéria também dentro de uma casa de Espírito Santo de fisioterapeuta. Tá, e o que eles dizem a respeito do produto? Ele substitui completamente o stand de ortostatismo? Ele substitui completamente, ele atende realmente essa necessidade, tá? Ele foi, como eu falei para o senhor, ele já foi preparado e equipado justamente para esse tipo de deficiência e aprovado pelos médicos e fisioterapeuta. O André, esse produto, o Upper Rose, ele é um produto caro, certo? Ele é um produto que ele foge um pouco dos padrões aí da linha de pessoas com deficiência que tem um ganho médio e falando-se de pessoas com deficiência, nós podemos falar até de pessoas que estão dentro do sistema de salário mínimo e do benefício de prestação continuada, o BPC, que não tem um padrão de vida elevado. Então a gente pode dizer que ele está acima da média de posse das pessoas. Baseado nisso, existe algum sistema de subsídio, por exemplo, sistema de isenção de impostos na compra? Vocês buscaram esse tipo de ajuda do governo para isenção de impostos, para que a pessoa tenha um acesso melhor? Tá, ó, nosso aparelho, na verdade, ele foi criado, né? E se vê o benefício que ele traz para o deficiente e o preço que ele oferece, comparando uma cadeira de roda, ele não se torna caro, tá? Nós temos aí o aparelho que também tem a sensibilidade pelo Banco do Brasil, que consegue fazer parcelas em 60 vezes, aí, que dá uma média de R$300, 310, tá? Ele se torna aí uma parcela flexível aí para o cadeirante. Não é assim muito acima do que nós esperava, porque pelo que ele que ele apresenta e o benefício que ele traz, qualidade de vida, voltar a sua vida normal a ficar de pé, eu acho que esse aparelho, pelo custo dele, benefício... Com relação a benefício, isso é o custo-benefício do produto, isso aí a gente não entrou em discussão ainda, e eu tenho certeza absoluta que o custo-benefício deve ser bom. Sim. Porque tudo que faz bem para a saúde... tudo que traz de bom para a minha saúde, não tem preço que pague. Né? Eu acho que a qualidade de vida que eu devo ter, eu tenho que investir tudo para ter uma qualidade de vida boa. Então, melhor. Isso a gente fala de custo-benefício. Mas falando de um custo direto, quanto ele vale lá na loja, ele é um preço que não é acessível a todo mundo. Sim, sim, Por isso que eu te perguntei. Qual é, por exemplo, o valor de ICM e de IPI que está incidido nesse produto? Você sabe? Na verdade, é 0,4.5, 0,55... Então, de ICI e IPI. Na verdade, a gente também tem uma sensibilidade assim, com o governo, que o governo, assim, no estado de São Paulo, ele tem praticamente assim, uma isenção de ele fornecer esse aparelho para o próprio deficiente. Tá? Então, assim, não é... Para quem não tem um recurso, tem que entrar com um advogado, com um benefício, com um fisioterapeuta, uns laudos, para o Estado, que o Estado ele tem a obrigação de fornecer então o aparelho. Cutucando que se chega lá. Nós conseguimos aí um caminho. Quer dizer, se a pessoa que não tem uma posse e ela fazer uma reivindicação através de órgãos públicos, eu não sei se é do Ministério Público, se é de delegado, sei lá, ou não delegacia, não sei onde que ele tem que se recorrer, ele pode entrar com uma ação no governo e o governo fornecer esse produto para ele. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E pelo fato de vir de Minas para cá, porque ele é produzido em Minas. Ele é produzido em Minas. Pelo fato de vir de Minas para cá, ele então sofre algum tipo de isenção de imposto já também. Sim. Porque a produção de Minas para São Paulo sofre isenção. Exatamente. Então, assim, o próprio cliente ele já vai ter essa isenção, tá? Então, ele vai ser tudo diretamente com o governo, que é um aparelho aí, como que é virado para deficiente. Então, o custo-benefício dele de isenção para eles, na verdade, seria isento, né? Certo. Nós já temos esse aparelho em lojas disponíveis ou só através de encomenda? Na verdade, só através de encomenda. Nós já temos ele para ser comercializado, tá? Nós já temos pronta entrega desse produto, tá? Então, a pessoa que realmente que quiser ter mais conhecimento, quiser que a gente vai até a sua residência, até o fisioterapeuta dele, alguma associação quiser procurar nós já temos esse aparelho disponível para venda.
Certo. Bom, o nome diz tudo, né? Dona Rosa precisava ficar de pé. Exatamente, Upper Rose, então fica de pé Rosa e que nem a Rosana sempre, ela pronuncia, ela fala sempre essa palavra, com amor tudo é possível. Tá, a primeira usuária do produto foi a Dona Rosa. Foi a Dona Rosa. Qual é o depoimento da Dona Rosa a respeito do produto? Ela falou que, na verdade, assim, não via a hora realmente de ter sua vida normal. E com esse aparelho que a filha dela forneceu, fez e criou justamente para ela, aí, na verdade, assim, não tem preço para a gente ter nossa vida normal novamente. Ela dá um abraço na filha, poder fazer suas coisas aí normalmente, sem depender de ninguém, e tá realmente andando pela casa, ou até mesmo no shopping, e ter sua vida normal, né? O aparelho é feito em alumínio? Ele é alumínio. Alumínio todo estofado nas laterais, assim não tem ponta, não tem risco de realmente ter algum danos com deficiente, furar, machucar. Isso daí já foi tudo feito com carinho, analisado e preparado. Ele é um círculo, 4 rodas embaixo, para poder fazer o giro. Exatamente, 4 baterias. Ele tem a durabilidade aí de 3 a 4 horas, tá? Ele é totalmente recarregável, tá? E assim, só a primeira carga que tem que ser no mínimo 12 horas. Tá? Certo. E se de repente precisar de alguma manutenção, alguma coisa assim, a gente também dá esse suporte. Nós estamos conversando com o André Ribeiro da Silva, que é representante da Upper Rose. É um produto que foi lançado recentemente que substitui o stand de ortostatismo, ou seja, deixa o paraplégico, o tetraplégico ou qualquer pessoa que tenha dificuldade de ficar de pé, seja qual deficiência a pessoa tenha, esse aparelho deixa a pessoa de pé e faz com que a pessoa se locomova por dentro da casa. Mas nós vamos continuar com essa conversa, explorando mais a respeito do aparelho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o André Ribeiro da Silva, que é representante da Upper Rose. É um produto que, como eu disse no primeiro bloco, substitui o stand de ortostatismo com algo mais. O stand de ortostatismo, ele é fixo. A pessoa paraplégico como eu, por exemplo, chego, encosto no stand de ortostatismo, me amarro ali e fico, alguém me amarra, né? Uma correia na altura do calcanhar, outra correia na altura do joelho e aí passa-se uma terceira correia na altura do quadril para todas as partes que dobram do meu corpo ficarem fixas e eu fico de pé por 1 hora, 1h30 para colocar peso nos ossos, fazer a circulação funcionar, o sistema intestinal, o sistema urinário e tudo mais, quer dizer, do jeito que o corpo precisa estar. E esse aparelho faz tudo isso, só que ele é motorizado, ele anda por dentro da casa. E o André estava explicando para a gente que ele já passou por certificações, está aprovado junto ao conselho de fisioterapeutas, junto ao pessoal de ortopedia. Bom, ele está certificado, é um produto aprovado para ser usado. E o André estava explicando toda a estrutura do produto. André, vamos lá. Eu encosto com a cadeira de roda no Upper Rose. No Upper Rose. Eu tenho ali uma fixação para o calcanhar e uma fixação para o joelho. Sim. Depois, alguém precisa fechar a parte do quadril ou ele fecha sozinho? Não, precisa, ou o senhor mesmo consegue fechar, que não é difícil, ou precisa de uma ajuda. É através de correias? Através de pinos. De pinos? De pinos. Tá, é uma alça de alumínio que vai por trás do corpo. Por trás, toda estofada, e aí a gente tem pinos para fazer a adaptação como se fosse canos. Ele, na verdade, é como se fosse um Lego, tá? Ele é totalmente montável e desmontável. Ok. Tá? Eu estou fazendo perguntas para você que seria a pergunta do usuário de um stand de ortostatismo, aquela pessoa que faz exercício em casa, Sim. ele teria as dúvidas. Como nós vamos mostrar, o aparelho é comprido e mais ou menos estreito, eu não tenho equilíbrio de tronco, certo? Eu tenho que, meu centro de gravidade é aqui assim, mais ou menos. Eu tombo o corpo, se eu tombo para um lado, eu tenho que segurar com a mão. Como ele é alto, se eu tombar meu corpo, não existe perigo de tombar esse aparelho? Não, ele já foi reavaliado, né? Justamente por causa disso, para ver se ele caía para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Não tem esse perigo, ele não cai de jeito nenhum, tá? E a gente tem vários adaptadores conforme a altura e o peso do próprio cadeirante.
Então, se for uma pessoa um pouco mais alta, nós temos adaptadores que fazem na lateral e nas próprias costas e até no tronco da pessoa. Tá. No caso, por exemplo, de um degrau, eu sei que ele não vai subir, não foi feito para subir escada. Mas às vezes as casas, de um ambiente para outro, tem aquele degrauzinho da soleira, uma coisinha de 1 centímetro, de meio centímetro. Ele passa por isso? Não, na verdade são superfícies planas. Tem tá? que ser completamente liso a casa para ele andar. Liso, plano, porque se realmente tiver um degrauzinho, conforme a roda, se for realmente um negócio de milímetro, ele passa. Se for agora tipo de 1 polegada, meia polegada, ele já não passa, tá? A casa da rodinha dele, conforme que eu falei, que ele não tomba, ele não cai, então ele tem uns adaptadores embaixo que ali ele vai evitar realmente de você subir. Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, as pessoas que não usam cadeira de roda, os andantes que a gente chama, né? Dentro da casa, fala assim, a minha casa é plana, a minha casa é como é que chama? Uma mesa de bilhar, né? E você chega na casa do fulano, tem lá vários degraus. São aqueles degraus imperceptíveis para quem anda, degraus de 1 centímetro, de 2 centímetros, como eu disse, de soleira. A pessoa faz uma soleira de um ambiente para outro, principalmente eles fazem às vezes de banheiros, saída de banheiro, né? Ou saída de cozinha, que é o lugar onde se lava a casa, tal. Tem uma soleira ali que tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, e ninguém percebe. Todo mundo acha que é um tapete a casa dele, que é plano. E para o usuário de cadeira de roda, isto é degrau. Mesmo a cadeirona que tem essa roda enorme, tem aquela rodinha na frente que é pequenininha, que se você vier correndo e não der uma pequena empinada na cadeira, você é capaz de tomar um tranco numa soleira daquela e cair de boca no chão. Já vi muita gente cair por causa disso. Às vezes eu insisto em falar soleira porque são os degraus pequenos imperceptíveis em casa, que é aquela pedra que você coloca no meio da porta, dividindo o ambiente para o outro. Aquela pedra geralmente tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, às vezes chega a 2 centímetros. Isso. Se eu vou com a cadeira correndo, aquela rodinha da frente da cadeira, ela trava ali e eu caio para frente. Cai para frente, exatamente. O nosso aparelho não. A partir do momento que ele bater, ou se você estiver descendo, ele vai chegar numa parte que aí tem os adaptadores embaixo do aparelho, que ele não vai fazer o senhor ir para frente e nem para trás. Então ele vai segurar ali com uma barrinha Mas que ele tem. Mas ele não passa? Não passa. Tá, então... Para descer, dependendo da altura, ele até desce. Agora, para subir, não sobe. Tá. Então, isso a gente já esperava, porque pelo que eu vi do desenho do aparelho, as rodas embaixo são pequenas, são rodas de 5 centímetros no máximo. Dá uns 5, 6 centímetros, exatamente. Então, ela vai ter um impacto grande numa altura de 2 centímetros. Sim. Ela vai pegar quase metade dela, ela não vai passar. Não vai passar. Então, fique ciente de que o produto, se for usado, tem que ser num plano liso, perfeito. Lisa, exatamente. Agora, a pessoa que usa o aparelho, ela pode ir numa pia, lavar o rosto, lavar uma louça, lavar roupa no tanque, normal, ela tem a mobilidade, ela tem o braço solto para isso? Sim, é que nem eu falei, dependendo da deficiência do paciente, nós temos adaptadores. Se for só paraplegia, então assim, ele vai ficar totalmente aberto da cintura para cima, que ela realmente vai poder fazer seus deveres de casa normalmente, tipo louça, lavar roupa, pegar alguma coisa no cabide, fazer comida, enfim. Ela vai ter toda a parte da cintura para cima totalmente livre. Você disse que o aparelho é desmontável. Ele é totalmente desmontável. Você tira tudo, dá para guardar numa caixinha? Na verdade, a base dele é mais ou menos assim de 28 quilos, é a parte que mais pesa, que realmente é para dar o equilíbrio do equipamento. Mas se você pegar toda a parte fora da base, ela pesa mais ou menos aí em cerca de 8 quilos, 10 quilos. Ela é mais leve que ainda a própria base. Qual é o tempo que se demora para se receber um produto desse? Você faz uma requisição via internet, por exemplo, para a empresa e faz o pagamento, depois você recebe ou recebe primeiro e faz o pagamento? Como é que funciona isso? Na verdade, se for que nem a gente falou, que tem a sensibilidade pelo Banco do Brasil, a gente vai mandar uma nota fiscal, eles vão mandar tudo, o acompanhamento com o laudo do fisioterapeuta, enfim, a gente manda para o Banco do Brasil. Quanto tempo demora para chegar o produto? 7 dias. Ah, tá. Então você tem o produto pronto. Já temos o produto disponível.
A maneira de fazer com que ele se locomova. Você tem uma base fixa, Sim. Deve ser de borracha. De borracha. Certo? E em cima você tem um joystick. Nós temos um controle que ele vai para frente, para trás, direita, esquerda e 360 graus. Ele é tanto fixado no aparelho, como você também pode deixar para uma pessoa que está do seu lado, um acompanhante, propriamente guiar o aparelho. Tá, isso que eu ia perguntar. Se o aparelho ele tem uma ergonometria no sistema de joystick para a pessoa que tem tetraplegia incompleta, por exemplo, fazer o movimento ali, conseguir dirigir o produto? Sim. Ou o paciente mesmo pode dirigir, ou o acompanhante dele. Sim, mas o sistema de botão dá para você botar a mão em cima e de repente as pessoas não têm uma movimentação perfeita dos dedos, o joystick dá para fazer essa movimentação? Ele na verdade ele é uma bolinha, né, que conforme o toque só que o senhor dá nele, qualquer toque que o senhor dá, ele vai corresponder. Se o senhor só passar o dedo em cima assim, ele já corresponde. Tá? Ele não é exatamente como se fosse uma biometria, tá? Ele é um botãozinho como se fosse realmente um joystick, mas a partir do momento que o senhor encostou nele, ele já dá um movimento já. Bom, dá para frente, trás, lateral, direita, esquerda, dá para fazer um giro de 360 graus, dá para ir para o salão de baile. Tranquilamente. Inclusive a gente até acompanhamos a Juliane, em Peruíbe, que ela fez o casamento, né? Ela já tinha testado o nosso aparelho, hoje ela Ela dançou a valsa. Na hora que ela foi entrar para jogar o buquê e fazer algumas danças, ela entrou com o nosso aparelho, porque ela já tinha testado o aparelho e hoje ela, na verdade, é a nossa cliente, né? Deve ser maravilhoso. Eu escrevi um artigo muito emocionante. uma vez. Escrevi um artigo uma vez para a revista Reação, falando sobre a dança, que a dança, ela faz com que sua alma flutue, né? Ela eleva você no padrão dos espíritos, porque a dança te deixa mais leve. Sim, a dança e na cadeira de roda é muito difícil dançar. Eu tentei, fiz alguns giros, assim, muito mal feitos, mas me senti dançando, foi gostoso. No produto deve ser mais fácil. Maravilhoso. Que nem eu falei, você vai ter, assim, vai ter praticamente a sua vida normal novamente. Tá? Quantos aparelhos vocês já colocaram no mercado? A gente já tem, a nossa matéria, ele já foi realmente assim, liberado para a gente comercializar ele em março. Então, assim, a gente já tem aí mais ou menos aí uns 30, 40 aparelhos já vendidos. 40 aparelhos vendidos. Vendidos. Já dá para ter um retorno de campo? Ou seja, as pessoas que compraram o produto, elas já se manifestaram a respeito do produto? Já mandaram uma carta, já falaram, olha, comigo foi ruim, não prestou, caiu, ou foi ótimo, me senti livre. Já recebeu algum feedback? Não, graças a Deus, assim, esse problema nós ainda não temos, graças a Deus. É porque, como eu falei, esse aparelho ele não surgiu do dia para a noite. Ele vem de uma história... pesquisa. Exatamente. Então, assim, esse aparelho, o benefício que ele vai trazer para o cadeirante, então, graças a Deus, a gente ainda não teve esse tipo de reclamação. Mas já receberam manifestações de positividade? Sim, isso já. Isso. Ok. Nós conversamos com o André Ribeiro da Silva, que é representante da Upper Rose. É um produto lançado no mercado, como disse o André agora, em março, que substitui o stand de ortostatismo com várias outras vantagens, que seria você poder se locomover dentro de casa, ter a liberdade de andar dentro da sua casa em pé, ou seja, fazendo exercício. Eu agradeço a você, André, agradeço a Rosana Antunes, que é a criadora do aparelho, agradeço a dona Rosa, que é a paraplégica, a inspiradora do produto, e agradeço ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo para ajudar a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, que esse é o intuito do programa Diversidade. E nós queríamos que você passasse o contato da empresa Upper Rose. Eu que primeiramente quero agradecer ao Roberto Rios, a TV Diversidade, tá? A oportunidade de a gente estar mostrando nosso equipamento Upper Rose, né? Junto com a nossa equipe. Com certeza a Rosana Antunes também está agradecendo de imediato, junto com a dona Rosa, tá? E o nosso contato para adquirir o nosso produto, ele é 11 98327 8644. Ok. É o programa Diversidade, a TV Câmara de São Paulo. Agradecemos a vocês que estiveram conosco e te esperamos na próxima semana. Um abraço.